últimos anos, muito tem se falado de uma geração perdida, de uma geração desconectada do propósito, de uma geração apática. As nossas entrevistadas de hoje são o oposto disso tudo. Mariana Cunha e Maria Luísa, Nana e Malu. Sim. Duas meninas fantásticas, brilhantes, que têm uma história incrível, que eu tenho certeza vocês vão gostar de ouvir, de conhecer no detalhe aqui. Por onde que a gente começa a contar essa história? Quem começa? Nana quer começar contando pra gente como é que isso tudo começou e o que que faz essa história aí? Uma história digna de ser conhecida por todos. Eu estudei arquitetura e urbanismo aqui no Brasil, eu estudei arquitetura em Vila Velha. E desde a faculdade, assim, eu sempre tive interesse em edificações sustentáveis e é uma área que, infelizmente, aqui no Brasil, acho que hoje em dia já está se fortalecendo mais, mas na minha época ainda era uma área, assim, que não tinha muita gente praticando, né? E, assim, quando eu estava na faculdade, eu fiz meu primeiro intercâmbio para fora, eu fui para o Canadá e para Vancouver, e foi a primeira vez, assim, que eu tive realmente a vivência de a oportunidade de viver em um país que pensa mais em sustentabilidade, que tem melhores práticas de planejamento urbano, de arquitetura, sabe? Pensa mais na qualidade de vida, como os espaços arquitetônicos realmente podem proporcionar mais qualidade de vida. E isso me despertou a vontade de estudar fora. Então, assim, quando eu terminei minha faculdade, eu procurei ter experiências no exterior e eu tive minha primeira experiência na Rússia, em São Petersburgo. Em seguida eu voltei para o Brasil, eu queria realmente começar a aplicar, sabe, todo o conhecimento que eu tinha da faculdade. Aqui no Brasil eu comecei a fazer uma pós-graduação no tema, mas assim, infelizmente eu vi um mercado muito fechado, sabe, eu tive dificuldade de conseguir emprego nessa área específica, né? E por isso que eu decidi fazer um mestrado fora do país. Eu comecei a procurar, sabe, cursos que trabalhassem essa temática e eu apliquei para vários mestrados, na verdade. Eu apliquei na Inglaterra, eu apliquei na Bélgica e na Alemanha e acabou que eu decidi ir para a Alemanha. Assim, o que me levou a escolher a Alemanha foi, na verdade, custo de vida, porque o custo de vida na Alemanha não é tão alto como em outros países da União Europeia e, além disso, na Alemanha mesmo você sendo cidadão não europeu, você não paga as taxas anuais da universidade, você tem o direito de estudar com as mesmas condições de cidadão europeu. Então isso foi crucial também para eu decidir ir para lá. E você? Para mim foi um pouco parecido, mas eu fiz faculdade no Instituto Federal do Espírito Santo. E lá os professores para mim que foram minhas grandes inspirações, assim. Eu tive vários professores que fizeram ou mestrado ou doutorado fora do Brasil. E para mim, quase todas as aulas, eu ficava assim, deslumbrada. E, na verdade, não eram nem os professores, na verdade, as que mais me inspiravam eram as professoras, as mulheres. Duas em específico, uma tinha feito o doutorado na Espanha e outra, esqueci o país, mas em outro país também da Europa. E para mim as aulas delas eram tão enriquecedoras, assim, elas transmitiam tanto conhecimento, tanta sabedoria, não sei, eu ficava assim maravilhada com as profissionais que elas eram. E depois eu, na fase já de conclusão, né, do trabalho de conclusão de curso, o meu orientador, ele também tinha feito doutorado fora, ele fez na França, e ele também me incentivou bastante. Ele terminou a universidade aqui no Brasil e pulou direto para o doutorado na França. E ele me incentivou e falava: Malu, você tem que fazer isso, você consegue também. Aí, desde que a gente começou a trabalhar juntos, ele começou a me incentivar para logo que eu terminasse, eu fizesse a mesma coisa, saltasse assim pro doutorado. E, tipo, eu já no meio da faculdade eu comecei a focar, eu sempre fui muito focada, na verdade, nos estudos. Eu não admitia tirar notas baixas, era muito assim, focada mesmo. E engenharia é um curso muito difícil, né? Então, o foco na minha cabeça era terminar em 5 anos, não repetir nenhuma matéria, porque senão aquilo vira uma bola de neve, você começa a atrasar tudo. E eu já tinha isso no foco.
de terminar e começar logo o mestrado. Mas aí depois esse professor começou a me influenciar a pular e ir direto pro doutorado. E aí, eu pensava, meu Deus, será que eu vou ser capaz mesmo? Será que isso é pra mim pular o doutorado? Será que eu não tô sendo ousada demais? Quando é que você teve certeza que daria? Ai, não tive, na verdade. Eu acho que durante o momento, a faculdade eu sempre ficava nisso. Eu vou tentar, mas eu não sei, sabe? O que te fazia seguir tentando? Acho que primeiro que a minha irmã já estava fora, ela também me inspirou bastante sabe, ela já estava lá fora, ela conseguiu. Então eu tinha esse exemplo muito próximo e esse professor também me incentivando e ao mesmo tempo o meu foco, porque eu estudava muito, muito, muito mesmo. Então, não sei, eu achava que eu tinha a capacidade de tentar, pelo menos. Então, Nana, a Malu tá dizendo que você foi uma referência para ela de alguma maneira porque você foi na frente, né? Abriu o caminho, desbravou. E para você, o que te levou a realmente decidir sair? Eu acho que era essa questão que eu meio que eu sentia que meu futuro profissional não estava aqui no Brasil. Eu acho que porque o mercado estava muito fechado ainda na época. E eu sempre tive vontade de morar no exterior. Eu acho que porque eu me identifico muito mais assim com o estilo de vida. Na Europa eu teria condições de viver um estilo de vida que eu não teria condições de viver aqui no Brasil. E como é que você se preparou para poder viver isso que você projetou para você? Também foi assim, estudando bastante, né? Porque isso é fundamental, porque diferente das universidades do Brasil, que eu acho que hoje em dia é o Enem, né? Mas na minha época era o vestibular, as universidades lá fora, eles levam em consideração o teu currículo, sabe? Então, assim, o quanto você empenhou na sua vida acadêmica, o quanto, assim, de atividades extras, de trabalho voluntários você participou, isso tudo leva em consideração. Então, assim, desde sempre eu já fui me preparando, sabe? Eu sempre me envolvia nas atividades acadêmicas durante meu bacharelado. E eu sempre procurei também me informar, sabe? Entrar em contato com pessoas também que saíram do país para estudar lá fora. Eu já pesquisava as universidades, eu tentava entrar em contato com estudantes estrangeiros dessas universidades, perguntar como é que era, como é que eles conseguiram. Assim, existem muitos exemplos, assim, muitos fóruns, sabe? Até nas redes sociais. Eu acho que hoje em dia vários canais do YouTube também, eu acho que pessoas compartilham experiências, dão dicas, assim, de como elas conseguiram ir para fora, né? E para mim foi assim, realmente pesquisando e vendo a experiência de outras pessoas. Hoje, Malu, você quando olha pro caminho que você percorreu, que tipo de dicas você daria para quem está começando, né? Você teve a tua irmã como uma inspiração que foi na frente, que desbravou, e agora você está também desbravando o teu caminho. Quando você olha para isso, se tivesse que resumir aí algumas dicas, você teria algumas dicas para dar para quem está pensando em seguir também? Eu acho que o percurso acadêmico, como a Nana falou, é muito importante. Se você tem vontade de fazer mestrado ou doutorado fora, durante o seu curso você tem que ser uma pessoa focada para ter boas notas, se envolver em projetos, no meu caso, iniciações científicas contaram bastante, projetos de pesquisa, qualquer tipo de atividade extra acadêmica é importante e focar mesmo nos estudos. Eu acho que é importante ter bons resultados, porque isso tudo conta. Eles vão avaliar qual que é a sua média total. Eu lembro que na minha aplicação eu tive que colocar qual era a minha média final do curso inteiro de 5 anos. Então imagina, se você não for bem durante os 5 anos, né, tentar pelo menos ter essa constância em notas e em bons resultados, isso vai influenciar, né? Porque no final o que conta é a média total desses 5 anos. Então é isso, eu acho que desde que você visualizou que você quer isso para você tentar estudar fora, comece a focar desde já, durante todo o percurso da universidade e se envolver o máximo possível em atividades. E tem algum tipo de empecilho que você viveu e que você diria para as pessoas se prepare para lidar com isso? Sim, acho que a questão financeira é muito difícil, porque para mim isso também foi uma dificuldade, porque eu pensava assim, além de ser uma escolha ousada, que eu pensava assim,
medo, assim, será que eu sou capaz? Ainda tem a questão financeira, porque a gente sabe que a nossa moeda é desvalorizada, então tem todo esse custo dobrado, e muitas universidades lá, aqui no Brasil, se você estuda numa universidade pública, é totalmente pública. Lá não, às vezes você tem que pagar, lá em Portugal se chama de propinas, que é uma parte que você tem que colaborar, é um público participativo. Fora o custo de vida. Então, para mim, essa foi uma dificuldade, porque eu pensava assim, além de conseguir passar, eu tenho que conseguir passar num curso que tenha bolsa de estudos. Porque eu não tinha condições de me sustentar lá. E eu também não podia contar com os meus pais para isso, para eles me manterem lá. Sim, tinha que pensar numa forma de conseguir fazer isso. De fazer isso. Então, você tem que se preparar. No meu caso, eu fiz 2 iniciações científicas durante a universidade que tinham bolsas, então eu tentava guardar o máximo de dinheiro possível. E você também procurar um curso que tenha a bolsa de estudos, que também dificulta mais, porque todo mundo vai querer, né? Sim. A concorrência é maior. E você, Nana, o que você pensa? Algum entrave pro qual, de antemão, quem vai buscar esse caminho já deveria estar se preparando, criando musculatura para saber lidar com isso? Eu também digo a questão financeira, né? E assim, eu acho que se tu decide sair do teu país, você tem que estar ciente que você é um estrangeiro, sabe? Então, assim, existem muitos direitos que cidadãos, por exemplo, que cidadãos da Alemanha têm, que eu não tenho, que é, por exemplo, acesso a ajudas do governo, sabe, para poder estudar. Então, assim, eu acho também o fato de você ser mulher também, assim, às vezes é um empecilho, principalmente na minha área. Explica um pouco isso pra gente. Quando a Malu estava falando da engenharia, a primeira coisa que me ocorreu, assim, a engenharia é uma área de homens, ou cheia de homens, né? E agora, quando a Nana tá falando que na área dela também veio esse empecilho, eu queria saber um pouco mais. Exatamente. Porque, assim, eu tô no setor da construção civil e esse setor também é dominado por homens, na Alemanha também. Por mais que existam políticas públicas para promover a diversidade, ainda assim, os homens são a maioria. E assim, sempre você tem que se esforçar ao máximo, sabe? Para validar o teu trabalho. Você sempre tem que estar, tipo assim, mostrando o teu máximo, sabe? Como é que vocês se sentem aqui agora, contando da história de vocês, da vida de vocês, do percurso de vocês? O que eu falei, eu acho que, assim, como eu encontrei pessoas com perfil parecido com o meu lá fora, eu acho que a gente tá sempre trocando, sabe? História, a gente tá sempre, assim, falando como que a gente chegou lá e tal. Então, assim, é uma coisa legal, sabe? Compartilhar as nossas histórias de vida. E você, Malu? Pra mim, quando você falou do convite, eu já fiquei assim, ai meu Deus. Por quê? Porque eu não me reconheço ainda como uma inspiração, sabe? Pra mim é difícil associar. Não sei se porque seja uma posição nossa de mulher, de achar que de nos autodiminuir, não sei. Mas eu fiquei, eu? Sim, você... Tipo, eu tenho história pra contar, sabe? Sim, já tem. E é de emocionar mesmo, né? Você realizar o esforço, né? Quer dizer, fez um movimento que já está trazendo resultado, sem dúvida um resultado inspirador, porque se assim não fosse, a gente não estaria aqui fazendo essa conversa, né? E me emociona também, né? Porque eu conheci vocês pequenas, conheci a Malu bebê, né? Sim. Tem esse tema aqui na nossa história que a gente se conhece, assim, eu conheci as crianças e agora eu tô vendo o que aconteceu, né? Da criança pro adulto, entendendo um pouco de como vocês fizeram essa transição, esse movimento, ainda sabendo que vocês vêm de pais que sem dúvida trouxeram aí a melhor instrução para vocês, o melhor encaminhamento. Por conhecê-los, eu sei que a escolha final deve ter sido de vocês, é isso mesmo? Como que foi o momento da escolha, da decisão e desse tema junto aos pais? Porque comumente se pensa assim, quem está estudando fora é porque tem dinheiro, porque os pais mandaram, porque os pais estão de acordo, e de alguma maneira essas pessoas não saem de uma zona de conforto porque vão ter tudo, e a história que vocês estão contando é de que vocês realmente saíram da zona de conforto e que foi um investimento
e tem sido, né, um investimento financeiro relevante, importante, mas conta um pouco de como que foi esse momento exato da decisão junto à família de vocês, porque vocês moravam em casa, certo? Sim. Acho que ao longo da nossa vida toda, os nossos pais sempre frisaram a importância de estudo. Acho que isso também influenciou muito na nossa maneira de pensar e forma de ver a vida, do que a gente queria pra gente, de estudar mais. Eu acho que nossos pais sempre frisaram muito isso, tipo, na escola, na faculdade, tipo, a importância de estudo. Então, isso eu acho que sempre teve na nossa cabeça. E em todas os nossos investimentos, assim, de querer estudar mais, né, esse investimento para nossa vida, os nossos pais incentivaram muito, porque eles sabem dessa importância. Então, tudo que a gente queria de estudar, fazer um curso, sei lá, sonhar em fazer mestrado, sonhar em fazer doutorado, tanto meu pai quanto minha mãe incentivaram muito. Mesmo, tipo, tendo dificuldades, no meu caso, eu queria algo com bolsa. E no primeiro momento eu passei no doutorado, era um programa que sempre teve bolsa, mas no ano que eu tentei, que foi uma grande dificuldade para mim, eles falaram que não ia ter bolsa. Eu passei, fui aprovada, mas não teria bolsa. Isso para mim, tipo, e agora? Será que eu vou? Será que eu não vou? Um imprevisto. Sim, foi um imprevisto. E meus pais, mesmo sabendo que não seria fácil, não teria dinheiro pra me manter e tudo, falaram, não, vamos. Tipo assim, mesmo assim, sabe? Então, mesmo... Bancaram junto. Como que foi pra você? O momento da decisão, assim? Lembra bem? Acho que foi tempo faz? Fazem quase 7 anos. Foi em 2014, setembro de 2014 que eu saí do Brasil. Foi parecido com a Malu, como ela disse, assim, nossos pais nos influenciaram bastante, sabe? Então, assim, eu acho que depois que eu tive minha primeira experiência fora, no Canadá, eu acho que já era meio que esperado que eu iria querer sair, sabe? Mas foi bem parecido, sabe? Eu acho que já era uma coisa esperada e foi a mesma coisa. Vem pra cá, mãe. Conta pra nós como que foi pra você o momento que tuas filhas decidiram que elas iam ganhar o mundo. Eu acho que eu criei filho para ganhar o mundo. Eu acho que elas realizam o que eu gostaria de ter feito também, por outras circunstâncias não foi possível. Mas eu acho que o papel de mãe e de pai tem que ser esse, é criar filho para voar. É criar filho para ser fiel ao que acredita, para buscar sonhos. Eu acho que os pais nunca devem criar os filhos para si. Os pais devem criar os filhos para que os filhos não precisem dos pais. E eu acho que isso deu certo. Mas o mérito é delas. Sem dúvida o mérito é delas, mas a Kézia está de parabéns por essas filhas inspiradoras. E eu queria que vocês dessem uma mensagem assim para jovens, né, que estão decidindo aí sobre sua carreira, sobre sua vida, como que vão entregar aí o seu melhor para o mundo, né? O que vocês diriam para quem está nesse momento aí de tomada de decisão, de escolha? Eu acho que planejar, se você já tem um sonho, uma vontade de, como no nosso caso, de estudar fora, se especializar fora, a partir desse momento focar, ter objetivos. No início, meu objetivo era básico, não reprovar, não atrasar nada no curso, ter as melhores notas possíveis, se envolver, depois buscar pesquisar, buscar bolsas, procurar pessoas que, como a Nana tinha falado, que estudaram fora. Então, criar pequenos objetivos à medida que você vai alcançando, criar novos e avançando, e sempre ter o foco no que você quer. E assim, planejar tudo de acordo com esse foco. Você incluiria alguma coisa, Nana? Eu acho que... Eu acho assim que não existe isso, sabe? Eu acho assim que se você quer ir pra fora, se você quer trabalhar fora, eu acho que você tem que buscar ter um diferencial no mercado, sabe? Então, assim... Diferencial verdadeiro. Eu acho que é importante porque, por exemplo, pra mim, como eu falei antes, eu comecei um doutorado e, assim, não deu certo, sabe? Por causa da questão da bolsa. Então, assim, eu tive que começar a buscar um emprego e agora eu tô no emprego, assim, e eu me descobri numa área nova, sabe? Que não é necessariamente
relacionado a edificações sustentáveis, mas assim, depois que eu entrei no meu emprego, eu percebi que, assim, de pesquisador falando do mesmo tema que eu tava falando, tem muita gente, sabe? Então, assim, você tem que buscar ter um diferencial. E assim, na minha área, por exemplo, eu comecei a perceber que programação, sabe, tecnologia era uma coisa assim que estava evoluindo muito rapidamente. E foi isso assim que eu busquei, sabe? Começar a estudar mais e querer me especializar. Então, assim, eu acho que o mercado lá fora está aberto. Assim, infelizmente, assim, a gente enfrenta muito preconceito, às vezes, por ser estrangeiro. Às vezes é mais difícil pra gente, sabe? Porque, assim, de qualquer forma, eles vão priorizar cidadãos europeus ou cidadãos do país dele, do próprio país deles. Então, assim, é você realmente buscar ter um diferencial no mercado, sabe? Como é que você ouve isso, Kézia? Das suas filhas dizerem que lá fora, eventualmente, elas vivem preconceito. Você que é mãe, que sabe que elas saíram aqui do conforto da tua casa, você disse que não é uma casa rica, mas era o conforto do teu amor, do teu carinho, né? Como que você se sente quando você ouve que às vezes elas vivem isso? Eu sempre falo, o mundo é isso. É lá fora, mas é aqui também. Ainda que nós vivemos num país, né, miscigenado, num país que a grande maioria de mulheres, o nosso país ainda é muito preconceituoso, é muito fechado, e esse é um mundo real, daqui, de lá de fora, e essa é a diferença. Tem que ter valores, tem que ter princípios, tem que ter estrutura emocional para não se fragilizar diante das adversidades, para não achar que o papel de vítima é muito confortável, né? Então, assim, esse é o mundo real. É um mundo que tem que manter a serenidade, porque o mundo não vai ser fácil, né? Aqui no Brasil, nem em lugar nenhum, por mais que a Europa e que os países mais desenvolvidos apresentem melhores condições. Mas a diversidade e as dificuldades, os problemas, eles vão fazer parte da vida da gente. Muito bom, né, gente? Quem tá do outro lado deve estar encantado, querendo saber mais sobre essa família. Eu aqui agora só tenho a agradecer esse papo maravilhoso. Foi um misto de emoções aqui, ouvir as meninas, ouvir a mãe, sendo que eu conheço mais capítulos dessa história do que vocês. Gente, gratidão, assim, enorme por esse papo, que eu tenho certeza foi super inspirador. Obrigada pelo convite. Gratidão. Sim, obrigada.